Bom, mais fatores que afetam. Ficou tranquilo essa parte, pessoal? Tá? Cada ponto articular a gente teria que fazer essa dinâmica para observar, tá? E todo músculo, a partir do momento que a gente faz a resultante e vê qual o componente que é maior. O componente que é maior, deixa eu ver aqui. Olha que interessante, essa imagem é comida aqui, tá? Mas assim, o componente que é maior é o componente da ação predominante, tá? Então, por exemplo, o próprio romboide. O romboide ele tem um componente muito mais adutor que está cortado aqui, tá? Mas se a gente pegasse para ver, o prolongamento do romboide ele tem um componente muito maior ligado à adução do que à elevação escapular, tá? Então, assim, mas ele pegaria aqui o sentido da fibra muscular, traçaria essa linha e aí a gente conseguiria ver ali qual que é a função mais predominante daquele grupamento muscular naquele ângulo articular específico. Isso é muito importante dizer, porque se altera com relação ao ângulo articular, o músculo ele é mais rotador ou menos compressor ou vice-versa. Tá? Fatores que afetam a força, a arquitetura de um músculo, a hora de corte transverso, a espessura do músculo, a separação dos cortes, as fibras oblíquas, elas têm mais capacidade de fazer força. As fibras mais longitudinais, elas têm mais amplitude de excursão de movimento, isso é importante para a gente colocar. Tá? O ângulo de inserção e aproveitamento da força tem a ver com braço de momento, eu já vou falar relacionado a essa questão. Tá? E a relação força-comprimento, né? Lembra que eu falei para vocês da força contrátil, da força dos tecidos não ativos, a força tendinosa. Tá? A gente observa o quê? Relacionado à actina e miosina, a força sarcomeral, a gente tem aqui, ó, 100%, a melhor condição de fazer força do músculo é no seu comprimento de repouso, tá? Então o músculo quando está no seu comprimento de repouso, ele consegue realizar mais força do componente contrátil, 100% do seu comprimento, ele consegue fazer mais força nesse arco aqui. Ah, mas ele não consegue ir além? Consegue ir além quando você alonga mais esse músculo. Tá? Um exemplo clássico disso, que a pessoa vai tentando alongar mais para fazer força, é na cadeira flexora, que a pessoa vai empinando o bumbum cada vez para fazer força. Tá? Esse empinando o bumbum, a pessoa está fazendo anteversão. Quando eu faço anteversão pélvica, eu afasto a origem e a inserção, eu vou alongando os isquios, para quê? Para ele me ajudar a fazer mais força para flexionar o joelho. Então, assim, cada vez que eu empino mais o quadril, que faço anteversão pélvica, eu faço o quê? Estou tentando alongar os isquios para me ajudar a flexionar o joelho. Na mesa, não? Hã? Na mesa, desculpa, falei cadeira? Não, na mesa. Na mesa que ele está... Na cadeira também acontece às vezes. O aluno fazia assim, ele fazia assim, ó. Também. Se ele fizer assim, ele vai querer aumentar a força e comprimento. Para ele ter mais liberdade Sim, para contrair mais. sim, pode ser. E também está relacionado a uma falta de estabilização central. É bom de colocar isso aí também. Tá? Que pode, assim, talvez um encurtamento muito grande de reto femoral, pode estar associado a essas coisas. Mais o reto femoral, porque o reto femoral, ele está com o quadril mais na mesa, tá alongado na extensão e você vai alongando no joelho. Se a pessoa não tem uma boa estabilização central, é um cabo de guerra da pelve, né? Não tem uma estabilização central, a pelve faz anteversão. Então pode ser uma questão somatória. Isso é batata. Onde que eu vejo mais isso? Você fica mais visível. Isso acontece na mesa. Mas quando a pessoa vai ficar em pé, faz aquela flexão em pé. Cara, cada vez que ela faz assim. Sabe? Tipo assim, a pessoa faz essa compensação em anteversão em cada momento que está fazendo essa flexão de joelhos, tá? Quando eu faço o alongamento excessivo, então, eu aumento o componente elástico, que me ajuda a fazer força. Ó. Esses 100 graus do comprimento, quando eu vou para 120 graus, quando eu aumento 20% o comprimento do músculo, eu agrego mais, lembra, aquele efeito mola, aquele efeito dos tecidos conectivos ali, dos tendões, para me ajudar a fazer movimento. Mas aí o que? É uma contração que me ajuda a fazer força sem gasto energético, tá? Então não é aquilo que a gente quer, né? Por isso que a gente fala, mais uma vez, a dissipação de força elástica, de você parar, de controlar as amplitudes de movimento, você evita esse acúmulo de energia para ajudar a fazer no gesto, né? Esse excesso de alongamento, mais do que o comprimento contrátil do músculo, da posição
original para auxiliar nesse processo de realização de força, tá? O que eu quis fazer aqui? Professor, só complementando sobre o lance da cadeira flexora e da mesa. Quando acontece esse lance da anteversão, seria mais ou menos, não igual, né? Mas como se fosse comparar com o paradoxo de Lombard, que aí o músculo, ele, de um modo geral, ele não muda de comprimento, porque ao mesmo tempo que, né, afasta mais a origem, por mais que a inserção se aproxime mais, você também afasta a origem, certo? Entraria. Não, eu entendi do complexo de Lombard de ter a mesma métrica. Isso. Muscular, né? Tipo, até falam que uma tensão isométrica, essa questão do paradoxo de Lombard, principalmente reto e isquiosurais. Porém, nesse contexto, é diferente. Eu estou buscando alongamento, entendeu? Para fazer força na extremidade. Eu vou encurtar quando se alonga. Então, assim, eu estou fazendo o contrário. Eu não estou... Aliás, está acontecendo isso que você falou, né? De encurtar em uma e alongar na outra. Porém, nessa eu estou alongando mais no movimento isolado para tentar ter mais energia no outro segmento para puxar, para tracionar, entendeu? Então, assim, aí eu estou tentando aumentar o comprimento na outra base de fixação, no outro ponto de fixação, para que esse aumento desse comprimento desse lado me ajude a fazer a flexão do outro lado. Mas aí, no caso, não tem vantagem nenhuma nisso, né? O ideal seria a origem ficar fixa e só a inserção. Exatamente, porque você tem um comprimento mais adequado nesse contexto e você não faz uma compensação articular, entendeu? Então o que você faz assim, isso mostra o quê quando a pessoa faz isso? A carga está pesada. Que ela tem que fazer um movimento compensatório para buscar alongar mais ainda o músculo para cumprir aquela ação. Tá? O legal é o ponto de estabilização fixa e quanto você mobiliza o segmento na articulação distal, no caso. Tá? Se isso foi o objetivo. Senão... É aquela da puxada do tronco, usa tudo, usa mais o tronco, né? Aí você acumula movimentos, cargas adjacentes, aí é por inércia, né? Então, por exemplo, se eu faço uma puxada e vou com o tronco para frente e para trás, então eu crio uma inércia da mobilização do tronco de flexão e extensão de ombro para me ajudar a trazer a barra. Tá? E no caso, na parte contrária, acontece o mesmo, né? Na excêntrica, a pessoa tende a tipo assim, fazer uma retroversão e aí é o mesmo, só que é o contrário, né? Assim, por exemplo, se a pessoa não está numa cadeira flexora, que você exemplificou, né? Geralmente, o que ela é hiperlordosa? Para alongar a isco para ajudar a fazer força. E no contrário, ela faz o quê? Se ela é encurtada, ela retroverte. E aí, o início da concêntrica é o contrário da cadeira extensora. Ela começa o início da concêntrica em encurtamento. Isso. Né? E também isso prejudica a questão de fazer força. Né? Então, por isso que ela faz essa compensação para ajudar no começo e depois ela retorna na posição de encurtamento dela. Pode ser que seja isso mesmo. Boa. Vamos lá, perguntas. Aqui tem a pergunta do Caio Henrique no bate-papo, que ele fala que na polia variável ameniza essas compensações. Pode amenizar, tá? Mas com relação ao ponto maior de você fazer força, até o objetivo delas é essa mesmo, né? Empregar mais força no músculo que tem uma capacidade melhor para fazer força, a partir do momento que ele vai perdendo força, essa polia ela se adequaria a essa condição, tá? Pode atenuar, mas o importante na questão das máquinas, principalmente, o que pode por exemplo, na cadeira flexora, é a questão dos encurtamentos musculares. Quando você coloca a pessoa muito encurtada, tem que fazer o joelho em extensão, com o quadril em flexão, tá? Então, talvez até no posicionamento inicial a pessoa tem desvantagem, independente da condição da polia, tá? Acredito que a polia possa exercer um efeito positivo, sim, de tirar essa adequação de força, pode diminuir a rapidez, né, a precocidade da fadiga e a pessoa possa continuar num padrão melhor, sem compensação, tá? Mas a gente tem que observar também como a pessoa se coloca no aparelho, porque isso vai mostrar pra gente se ela se coloca numa posição já em encurtamento, como na posição inicial em retroversão, e ela quer alongar de qualquer custo fazendo uma compensação ou não, tá? Então, assim, acredito que possa ter relação sim, viu, Caio? Mas outros fatores também a gente tem que colocar para fazer um somatório de entendimentos, beleza? Olha aqui, o que eu fiz aqui? Duas posições, né? Então, por exemplo,
que eu quis colocar ali, que, por exemplo, eu estava fazendo uma abdução com retroversão pélvica, tá? Então, quando eu faço uma abdução de retroversão pélvica, aí, na verdade, eu estou naquela questão de comprimento contrátil que está diminuído, não ser tão eficiente assim, tá? Aí assim, eu estou numa condição com o músculo já encurtado aqui. Opa, se eu considerar essa situação aqui, eu não estou nem no músculo no componente do comprimento de repouso. Eu estou aquém, né? Se eu estou com o músculo contraído, se eu estou com o glúteo que é retroversor em retroversão, ele está contraído. Então, o que acontece? Ele perde eficiência de fazer força. Então, por isso que eu vou fazer a abdução, eu tenho que sentar com a pelve neutra, porque o músculo está numa condição boa para fazer força, uma condição interessante para eu exigir o máximo da força ativa, força contrátil, força com gasto energético. Tá? E a mesma coisa com a retroversão do agachamento. Tá? Eu posso descer, posso... Olha, a magnitude, é importante você descer o máximo que você conseguir, mas mantendo o máximo a pelve em neutro, tá? Porque isso vai garantir o quê? Eficiência de contração de glúteo. Tira a questão de compressão de coluna, de qualquer coisa. Vamos pensar no músculo glúteo. Se eu já faço retroversão no começo do movimento, eu perco eficiência, porque por conta do comprimento contrátil. Quanto mais ali... olha só, por que a gente faz... por que a escápula se movimenta quando eu movimento o braço? Para que quando eu vou fazendo... quando eu vou elevando o braço, a escápula faz rotação superior, certo? Eu vou fazendo o quê? Ó? Imagina que isso aqui é o acrômio, a ponta da antena é o acrômio. E aqui o húmero. Então a escápula faz rotação superior. O acrômio não é a origem do deltoide, fibras acromiais, né? Médio, por exemplo. Então eu vou aproximando aqui e eu vou afastando aqui. Então o comprimento do músculo ele fica mais eficiente numa trajetória maior de movimento. Se eu tenho a escápula já rodada inferiormente, eu tenho esse músculo já contraído. Sabe? O ponto da origem do deltoide médio já é o encontro do segmento. E se eu vou contraindo, ó, eu tenho uma eficiência muito menor. Uma amplitude de trabalho de deltoide menor. Por isso que a gente fala, talvez o trabalho de deltoide não seja só socar variação de elevação lateral, mas melhorar o ritmo escapulohumeral. Tá? Porque daí ela consegue se afastar, dar uma boa condição enquanto eu coordeno essas ações da glenohumeral com a escápula torácica. Então, mesma coisa do agachamento. Então, o agachamento perde eficiência quando ele entra precocemente em retroversão. Tem uma pergunta do Emerson aqui, que uma pessoa com encurtamento moderado de posterior, colocar em cadeira flexora, poderia ter compensação de retroversão? Poderia, tá? Quanto maior o encurtamento muscular, mais a pessoa vai entrando em retroversão. Isso que é interessante, você não pegar a pessoa muito encurtada, tira das máquinas, vai para os básicos, porque acontece, qual é o seu nome? Desculpa. Felipe, o que o Felipe falou, né? Por exemplo, quando eu faço o exercício básico, faço agachamento, acontece isso, né? Eu alongo no quadril os isquios e encurto no joelho. Eu não altero muito a métrica, tá? Então eu não preciso colocar esse músculo em alongamento nas duas articulações que ele cruza concomitantemente, tá? Porque o risco de ter compensação é maior. Como ele já é encurtado, né? O mínimo que você faz aqui, então. Gera um estímulo, né? Muito encurtado. Exatamente. Quando você está muito encurtado, você põe numa posição de alongamento, você gera um estímulo também, mas o importante é não ter compensação. Tá? Daí você faz até o ponto que ele não perde a qualidade. Tá? Então você pode fazer o exercício. Aí você faz as limitantes, né? Por exemplo, terra, coloca os steps, os limitantes de amplitude, porque é interessante que ele faça numa boa técnica a amplitude que ele seja capaz de fazer. Tá? Isso é muito importante nesse contexto. E vai mobilizando, vai alongando, vai deixando essa pessoa mais apta para fazer esses movimentos em amplitudes maiores. E vai fazendo exercício tentando explorar também as maiores amplitudes com o peso do corpo. Isso também é uma boa estratégia. Tá? Trabalhar na especificidade, os alongamentos, mas faz até a preparação prévia. Pergunta, Felipe. Não, assim, só para complementar, seria priorizar... Opa, pera um pouquinho. Fala com o microfone. Pode falar com o microfone, por favor. Só para complementar sobre o encurtamento posterior, seria uma boa estratégia também sempre priorizar mais a excêntrica, né? Perfeito. No movimento para Perfeito. estimular, né? O alongamento das fibras, ângulo de explanação e tudo mais, né? Tem uma linha de professor
que ele é um... na verdade, eu participei do Congresso Brasileiro de Biomecânica e tem um professor que ele trabalha muito com alongamento, né? Muito com essa questão e tal. E aí ele fez uma vez uma live e apresentou o trabalho nesse Congresso Brasileiro de Biomecânica. Se não me engano foi na pandemia, se não me engano se foi 2021, 2022, enfim, né? E assim, a palestra dele foi muito interessante, porque ele falava assim, ele categorizou que o alongamento só tem efeito agudo, né? Ele falou assim, mas não funciona. Eu falei, não estou falando que não funciona, estou falando que tem efeito agudo. Ele falou assim, mas eu não melhoro no alongamento? Você falou assim, você torna você mais tolerante para cumprir aquela ação com o mesmo comprimento muscular. Então se eu coloco, tipo assim, hoje eu coloco o pé no espaldar no terceiro nível, amanhã eu coloco no quarto, melhorou. Eu falei, não, cara, você com o mesmo comprimento muscular, você aumentou a tolerância para utilizar uma amplitude maior. Ele colocava esse ponto, tá? Então, assim, ele falava assim, o efeito do alongamento é de 1 hora. Você faz o alongamento estático. Aí eu falei assim, então não é bom. Ele falou assim, não, você aumenta aquela tolerância, aquela amplitude de movimento por esse tempo. Então você pode aproveitar isso no exercício, por exemplo. 1 hora de você ter uma tolerância maior, de ter um tecido mais maleável, que você deu ali a um estado, um tônus mais enrijecido para você fazer movimento, e você diminui esse input neural, essa pressa neurológica, você tem efeito neurológico comprovado, tá? Mas o que vai fazer você ter deformação desse músculo, de ganho de arquitetônico mesmo, é o que? A carga excêntrica, tá? Então assim, você, por exemplo, você faz um alongamento de isquios ali, aumenta a amplitude, a capacidade de fazer exercício, faz um stiff, você estira. Essa demanda excêntrica com carga, ela acaba sendo um somatório que aumentaria essa mudança estrutural do músculo mesmo. Tá? Então essa é a linha que ele apresentou, né? Você vai colocar intensidade no alongamento. Que ele fala, mas intensidade com grandes amplitudes, assim, né? Então se a pessoa vai fazer isso, por isso que é interessante, é ajustar a técnica. Hã? Tinha. Ele é o cara que mais estuda essa parte. O nome dele é Sérgio. Tá me fugindo o sobrenome dele. Ele é do FMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é fisioterapeuta. Não sei qual é o sobrenome dele, esqueci completamente. Mas assim, ele trabalha no mesmo grupo da Natália Bittencourt, que é uma fisioterapeuta também, que ela fez um trabalho do valgo dinâmico, que ficou bem clássico ali. Assim, que o valgo induz a lesão? Não, depende de um monte de coisa. Por exemplo, assim, o valgo dinâmico para jogador de basquete é um fator que predispõe lesão de joelhos. E tipo assim, o valgo dinâmico para bailarina não interessa nada. Para bailarina, a variável que mais ocasiona lesão de joelhos é a ansiedade. Tipo assim, fizeram uma conjunta da complexidade da lesão, sabe? Assim, tipo assim, que a gente pode... São vários fatores quando a pessoa que tem lesão que se intercalam, né? Então ele fez esse estudo clássico. Agora o nome dele não é Sérgio Soares, mas enfim, ele fez estudos que falando esse negócio do alongamento mesmo. E a abordagem não foi nem para profissional de educação física, foi para fisioterapeutas. Eu jurava que era justamente o contrário, assim. Do que, assim? Pra mim era crônico o efeito do alongamento. Né? Assim, Porque, assim, eu tinha a sensação, né? que aí não é baseada em nada, mas na minha percepção, de que... Deixa eu só pôr o microfone aqui, só para não perder o registro dela. A primeira fileira aí dá pra ouvir bem. Dá para ouvir bem? Desculpa. Não. Fechou. Não sabia, desculpa. Eu tinha a sensação de que, na verdade, o efeito era crônico, porque, assim, eu sentia que se eu alongasse durante uma semana direto, depois eu passasse 3 dias sem alongar, eu voltava para o meu estágio inicial. Então, eu tinha essa sensação. E, assim, eu consegui minha reposição postural. Assim, eu tinha a pelve em retro e hoje está até em anteversão de tanto que eu fiz, né, o que era proposto. E agora, na verdade, estou tendo que fazer o trabalho inverso, assim. Mas só mesmo para eu dar uma olhada no estudo depois. Assim, a questão dos estudos dele, né, do ponto de vista dele, da linha de pesquisa, assim, mas nada impede também da gente ter a comprovação dos nossos quadros, em diversos outros contextos, assim, né? Então, tipo assim, ele apontou essa linha, eu achei coerente, principalmente com essa demanda de carga, mas ele colocou isso muito
relacionado, por exemplo, à fisioterapia. Por exemplo, em crianças pediatras, elas usam botinha para aumentar a dorsiflexão. Criança com marcha em ponta. E você fala, você acha que é o seu alongamento ali que vai mudar alguma coisa? Não é. É a botinha que faz uma demanda maior na posição articular contrária do que a pessoa apresenta. Entendeu? Tipo assim, isso teria uma eficiência maior, que o alongamento seria só aquele efeito momentâneo. Tá? Mas é que ele falou, aumenta a tolerância, tem outros fatores associados, aumenta a percepção corporal, tá? Então, outros estímulos além da conformidade muscular. Também, tá? Mas ele colocou mais que o fator estressor, que você aumenta mesmo a arquitetura, seria a demanda de carga excêntrica.